trabalho sobre condução do calor. Eu sou o Carlos. Eu sou o Fábio. Eu sou o Samar. Abordaremos a partir de agora os temas de condução de calor para a cadeira de fenômenos de transporte do curso de Engenharia de Produção da FACAT. Para darmos início ao assunto de propriedades térmicas da matéria, temos que analisar a origem da Lei de Fourier. Bem, a Lei de Fourier é fenomenológica, isso é, ela foi desenvolvida a partir de fenômenos observados ao invés de ter sido derivada a partir de princípios fundamentais. Cada uma dessas equações relaciona o fluxo térmico através de uma superfície ao gradiente de temperatura em uma direção. A equação de Fourier se aplica a toda a matéria, independente do seu estado físico. A lei de Fourier define uma importante propriedade dos materiais, a condutividade térmica. A condutividade térmica fornece a indicação de taxa na qual a energia é transferida pelo processo de difusão. Ela depende da estrutura física da matéria, atômica e molecular. Para um material isotrópico, a condutividade térmica é independente da direção de transferência, ou seja, K sobre X é igual a K sobre Y, que é igual a K sobre Z, que é igual a K. De um modo geral, a condutividade térmica de um sólido é maior do que o de um líquido, que por sua vez é maior do que de um gás. Essa diferença se deve ao espaçamento interno molecular nos dois estados. Estado sólido. O transporte de energia térmica pode ser devido a dois efeitos: migração por elétrons livres e ondas vibracionais, na treliça ou lattice em inglês. Essa treliça nada mais é do que a forma com que os materiais sólidos são compostos, pois eles são compostos por elétrons livres e átomos ligados em um arranjo periódico chamado de treliça. Quando visto como fenômeno de partículas, os quanta da vibração do lattice ou da treliça são chamados de fônons. Em metais puros, a contribuição dos elétrons para a transferência de calor por condução predomina, enquanto em não condutores e semicondutores a contribuição dos fônons é dominante. A teoria cinética nos fornece a equação a seguir para a condutividade térmica. Em todos os casos, a condutividade térmica aumenta na medida que o livre percurso médio de elétrons e fônons aumenta. Quando elétrons e fônons transportam energia térmica levando transferência de calor por condução em um sólido, a condutividade térmica pode ser representada pela seguinte equação. Quando olhamos o gráfico mostrado, vemos claramente a influência da temperatura nos valores de condutividade térmica de cada material. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando quão pequena pode ser essa tensão. Sabe-se que o efeito da temperatura, pressão e espécies químicas presentes na condutividade térmica de um gás pode ser explicado pela teoria cinética dos gases. Como o escoamento intermolecular é muito maior e o movimento das moléculas é mais aleatório para o estado fluido em relação ao estado sólido, o transporte de energia térmica é menos efetivo. Consequentemente, a condutividade térmica dos gases e líquidos é geralmente menor que a dos sólidos. Na seguinte equação, C maiúsculo é a velocidade molecular média. Lambda 1 rpm é o percurso médio. À medida que a velocidade molecular aumenta com o aumento da temperatura, com a diminuição da massa molecular, a condutividade térmica de um gás aumenta com a elevação da massa molecular. A condutividade térmica dos líquidos geralmente não varia com a pressão, exceto nas proximidades com pontos críticos. As condições moleculares associadas ao estado líquido são mais difíceis de serem descritos. Metais líquidos são frequentemente utilizados em aplicações com elevados fluxos térmicos. Como no estado sólido, a condutividade térmica global pode ser modificada na medida em que as dimensões características do sistema se tornam pequenas de L dividido por lambda 1 rpm. Nesse caso, o livre percurso da matéria se torna restrito quando o fluido é contido em uma pequena dimensão física. A condução pode ser vista como a transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância devido às interações entre as partículas. Na presença de um gradiente de temperatura, a transferência de energia de condução deve, então,
ocorrer na direção da diminuição da temperatura. A situação é muito semelhante nos líquidos. Embora as moléculas estejam mais próximas e as interações moleculares sejam mais fortes e mais frequentes. Em um sólido, a condução pode ser atribuída à atividade atômica na forma de vibrações. Em um não condutor elétrico, a transferência de energia ocorre através das ondas nas estruturas de retículos induzidas pelo movimento de translação dos elétrons livres. É possível quantificar processos de transferência de calor em termos de equações de taxas apropriadas. Essas equações podem ser usadas para calcular a quantidade de energia sendo transferida por unidade de tempo. Para a condução térmica, a equação da taxa é conhecida como lei de Fourier. Para uma parede plana unidimensional, a equação é representada da seguinte forma, onde fluxo térmico Q é a taxa de transferência de calor na direção de x por unidade de área perpendicular à direção de transferência, e ele é proporcional ao gradiente de temperatura. O K é uma propriedade de transporte conhecida como condutividade térmica, e é a característica do material da parede. O sinal de menos é uma consequência do fato do calor ser transferido na direção da temperatura decrescente. Aqui está a equação do produto do fluxo e da área. Note que essa equação fornece um fluxo térmico, isto é, a taxa de transferência de calor por unidade de área, a taxa de transferência de calor por condução Qx, através de uma parede plana com área A. Vamos falar agora sobre a equação da difusão de calor. Mas antes, vocês sabem qual é o motivo de analisar a condução de calor? Basicamente, serve para descobrir como a temperatura varia com a posição em um meio físico. Sabendo isso, podemos descobrir como se comportará ou como estará a integridade física de dado material quando exposto a tensões, expansões ou deflexões térmicas. Podemos também otimizar a espessura de isolantes térmicos, entre outras aplicações. Vamos ver como montamos a equação? Primeiramente, temos que definir duas condições para essa montagem, que são: a distribuição da temperatura será representada em coordenadas cartesianas, como podemos ver na imagem. E também que não há movimento macroscópico no interior do meio que será analisado, ou seja, não existe advecção. Vamos então começar a montar a equação. Primeiramente, define-se um volume diferencial para o cálculo, que basicamente é um volume muito pequeno, definido pelas coordenadas dx, dy e dz. Posteriormente, por meio da equação em série de Taylor, vamos calcular as taxas de transferência de calor por condução nas coordenadas x, y e z, sendo definidas pelas três equações apresentadas. Essas equações basicamente dizem que, exemplificando pela primeira equação, o componente x da taxa de transferência de calor na posição x mais dx é igual ao valor desse componente em x, somado à quantidade pela qual ele varia com x multiplicada por dx. Para a continuidade do cálculo, precisamos entender que a energia resultante de um meio é dada conforme o conceito de conservação de energia pela energia que entra no meio, somada à energia gerada por esse meio, deduzida a energia de saída. O cálculo da energia gerada pelo meio, ou taxa de geração de energia, que é basicamente a manifestação de um fenômeno de transformação de energia térmica em outro tipo de energia, se dá pela equação demonstrada. Por sua vez, o cálculo da energia acumulada em um meio é dado pela equação abaixo, onde ρ Cp del T maiúsculo, del T minúsculo, é a taxa de variação com o tempo da energia térmica no meio. Tendo essas equações e sabendo que as energias de entrada e saída são as taxas de condução de calor, temos a seguinte equação. Utilizando-se dos cálculos das taxas de condução de calor feitas pela expansão em série de Taylor anteriormente, e substituindo na equação, obtemos a seguinte equação. Por meio da lei de Fourier, podemos obter as seguintes equações para as taxas de transferência de calor por condução.
que, quando aplicadas na fórmula, resultarão na equação final para o cálculo da difusão de calor em volumes de controle definidos pelo plano cartesiano. Para outros tipos de coordenadas, vamos ter algumas pequenas variações na fórmula, pois apenas a parte geométrica dela que se modifica. Como podemos ver nas equações abaixo, referentes à difusão de calor em volumes de controle definidos por coordenadas cilíndricas e por coordenadas esféricas, respectivamente. Nessa etapa veremos sobre as condições de contorno e inicial de um meio e seus arredores, necessárias para a aplicação correta da equação do calor. As condições de contorno nada mais são do que condições físicas existentes nas fronteiras ou superfície do meio, que devem ser fornecidas para que se possa aplicar corretamente a equação do calor vista anteriormente. Como essa equação é de segunda ordem em relação às coordenadas espaciais, são necessárias ao menos duas condições de contorno para cada coordenada espacial existente. Com relação às condições iniciais, temos que são referentes à situação inicial quando existe variação com o tempo, ou seja, algum dado referente ao meio deverá ter o seu valor indicado ou fixado, sendo necessária ao menos uma condição inicial, pois a equação do calor é de primeira ordem em relação ao tempo. Vamos ver então os tipos mais frequentes encontrados em processos de transferência de calor. A primeira é a condição de Dirichlet, onde a superfície do meio possui uma temperatura fixa durante o processo de transferência de calor. Esse tipo de condição é chamada de condição de primeira espécie. Um exemplo são os meios em que suas superfícies estão em contato com líquidos em ebulição ou sólidos em fusão, onde estes mantêm suas temperaturas, porém não deixa de haver transferência de calor pelo meio. A segunda é a condição de Neumann, onde na superfície existe um fluxo térmico fixo ou constante. Essa é chamada de condição de segunda espécie. Para obtê-la, pode-se utilizar um aquecedor elétrico em forma de película fixado à superfície do meio. Uma situação especial dessa condição é quando a superfície do meio é adiabática, ou seja, perfeitamente isolada, e resulta em um fluxo térmico com valor zero. A condição de terceira espécie, por sua vez, corresponde à existência de um aquecimento ou resfriamento por convecção na superfície, sendo esse obtido através de um balanço de energia nessa superfície. Energia de entrada menos energia de saída vai ser igual a zero. Vamos ver então como ocorre esse tipo de condução de calor? Sendo classificado por duas condições, esse tipo de condução ocorre quando apenas uma coordenada se faz necessária para descrever a variação espacial das variáveis dependentes, tornando-a unidimensional. Quanto ao regime permanente, é caracterizado pelo fato da temperatura em cada ponto do sistema ser independente do tempo. O que se pode identificar na imagem? A imagem ilustra como se comporta a transferência de calor através de uma parede plana em função de x, sendo este unidimensional e em regime permanente. De acordo com a imagem da transferência de calor através de uma parede plana, temos a fórmula, que é apropriada para a equação do calor, sem a presença de fontes ou sumidouros, onde a distribuição de temperatura pode ser calculada utilizando as condições de contorno pertinentes. Através da fórmula do fluxo térmico, considerando a condutividade térmica para uma parede plana em um regime estacionário e unidimensional, sem a geração de calor, o fluxo térmico é uma constante, independente de x. Considerando a condutividade térmica do material da parede constante, a equação do fluxo térmico pode ser integrada duas vezes, chegando na sua solução geral. Através da solução geral, nos deparamos com a necessidade de encontrar as constantes de integração C1 e C2. Para isso, deve-se introduzir as condições de contorno. Com o intuito de possibilitar o cálculo, utiliza-se as condições de contorno do primeiro tipo, sendo elas x igual a zero e x igual a L. Com a utilização das condições de contorno aplicadas na solução geral, chega-se na seguinte fórmula Tx para a distribuição da temperatura. Com este resultado, fica evidente que a condução unidimensional em regime estacionário, em uma parede plana sem geração de calor e com condutividade térmica constante, a temperatura varia linearmente com x, possuindo a distribuição de temperatura
pode ser usada a lei de Fourier para determinar a taxa de transferência de calor por condução, segundo a fórmula Qx. Para esta fórmula, temos que A é a área da parede normal, a direção da transferência de calor, e, na parede plana, ela é uma constante independente de x. Com isso, também é possível afirmar que o fluxo térmico é encontrado na fórmula Q, duas linhas x. Condução multidimensional de calor em regime permanente. Quando ocorre? Ocorre em sistemas de condução onde o gradiente de temperatura é significativo, em mais de uma direção. Para a resolução dos problemas envolvendo a condução multidimensional de calor em regime permanente, são estudados métodos alternativos para determinar temperaturas e fluxos térmicos. As abordagens existentes abrangem desde soluções exatas até métodos aproximados. Na imagem, pode ser observado que as direções do vetor fluxo térmico são representados pelas linhas de fluxo de calor, na cor vermelha. E o vetor é a resultante dos componentes do fluxo térmico nas direções x e y. Segundo a lei de Fourier, o fluxo térmico local no sólido é um vetor perpendicular em qualquer ponto às linhas de temperatura, constante na cor preta. Uma observação importante a ser considerada se refere às linhas de fluxo de calor, que são, por definição, na direção do escoamento do calor. Logo, nenhum calor pode ser transferido por condução cruzando uma linha de fluxo de calor e são, por consequência, às vezes chamadas de adiabáticas. Entrando nos métodos de resolução dos processos de transferência de calor por meio da condução, devemos levar em consideração dois objetivos a serem alcançados, que são determinar a distribuição de temperaturas no meio em análise e determinar os componentes do fluxo térmico Qx e Qy. O método analítico exige para sua elaboração uma solução matemática exata para a fórmula. Para a resolução dessa equação está incluso o uso de abordagens analíticas, gráficas e numéricas, diferenças finitas, elementos finitos ou elementos de contorno. Dentre os métodos de resolução, pode-se encontrar mais de uma forma para tal, sendo que além da forma analítica podemos citar. Inicialmente, para a resolução dos problemas que apresentem condução de calor em mais de uma dimensão, deve-se desenvolver uma visão da natureza desses problemas e os métodos disponíveis para sua solução. Na resolução desses problemas, deve-se também verificar se uma solução exata existe, procurando em exercícios de referência nos quais são encontradas soluções exatas para a equação de calor. Fora ter conhecimento dos métodos de resolução, também é importante ter o conhecimento de certos conceitos como isotermas, linhas de fluxo de calor, adiabática, resistência condutiva, ponto nodal e rede nodal. Condução de calor em regime transiente. O que é? É o fenômeno que ocorre quando os problemas de transferência de calor são dependentes do tempo e as condições de contorno de um sistema são alteradas no decorrer do processo. Vale ressaltar que essas mudanças continuarão a ocorrer até que uma distribuição de temperatura estacionária seja alcançada. Como exemplo, podemos tomar a imagem que representa uma peça metálica que foi aquecida e para seu resfriamento banhada em um líquido, caracterizando um problema simples e comum. Métodos propostos de resolução. Método da capacitância global. A essência deste método é fundamentada na hipótese de que a temperatura de um sólido é uniforme no espaço em qualquer instante de tempo, durante o processo transiente, em um processo de transferência de calor numa interface sólido-líquido. Essa hipótese implica que os gradientes de temperatura no interior de um sólido sejam desprezíveis. Com frequência surgem problemas nos quais a aplicação do método da capacitância global é inadequado. Para os tais, deve-se utilizar métodos que levem em consideração os gradientes de temperatura no interior do meio, que não são mais desprezíveis. Nas condições onde os gradientes de temperatura não são desprezíveis, mas a transferência de calor no interior do sólido é unidimensional, soluções exatas da equação de calor podem ser usadas para calcular a dependência da temperatura com a posição e o tempo. Essas soluções são aplicadas a sólidos finitos, como paredes planas, cilindros longos e esferas. Para sólidos semi-infinitos, são apresentadas respostas térmicas transientes de uma variedade de objetos submetidos a uma mudança de grau na temperatura superficial ou no fluxo térmico da superfície. Para condições mais complexas, métodos de diferenças finitas e elementos finitos devem ser usados para prever a dependência com o tempo de temperaturas no interior de sólidos, assim como as taxas de transferência de calor em seus contornos.
Inicialmente, deve ficar claro o objetivo dessas resoluções propostas, que vem a ser o desenvolvimento de procedimentos de determinação de dependência de distribuição de temperaturas no interior de um sólido em relação ao tempo durante um processo transiente. A natureza do procedimento de resolução irá depender das hipóteses que poderão ser feitas para o processo. Diante disso, são apresentadas as possíveis formas de resolução. Vale ressaltar que, para a solução de problemas transientes, o primeiro passo a ser tomado é o cálculo do número de Biot. Quando esse número for muito pequeno, sendo menor que a unidade, pode ser utilizado o método da capacitância global para obter resultados precisos com o mínimo de exigência computacional. Mas se o número de Biot não for muito menor que a unidade, os efeitos espaciais devem ser levados em consideração em algum dos outros métodos de resolução passíveis de serem utilizados. Termina aqui então a apresentação sobre princípios e teorias da condução de calor